Pai do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sheila Mota. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve. Todos os dias temos vídeos novos, né? E hoje vamos iniciar um trabalho maravilhoso, que é toda segunda-feira trazer um resumo de um livro da Bíblia. Vamos iniciar com Gênesis e vamos até Apocalipse. E hoje já quero trazer esse livro maravilhoso, que é a chave de todo o entendimento de toda a Bíblia. E é aqui onde você vai encontrar muitas respostas, amém? E exatamente, né, já o nome de Gênesis já significa origem, exatamente a origem de tudo você vai encontrar aqui nesse livro. E já inicia o livro com a criação, o Senhor criando todas as coisas, o céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas, né? Fazendo a separação do mar e da terra, criando os vegetais e no sexto dia criando o homem, aquele que ele chamaria, né, para uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento. E o Senhor deu ao homem o domínio sobre todas as coisas e colocou no homem, né, a vontade de obedecer, né, a reverência, a gratidão de obedecer ao Senhor. E era exatamente isso que o Senhor esperava do homem, a obediência. E vamos ver, né, Deus dando também para o homem, né, a Eva, onde ele formaria, né, o casamento, a família, o início, né, da multiplicação sobre a terra, aonde eles vão ter ali filhos, né, vamos ver, né, eles ali se multiplicando. E em Gênesis vamos ver o homem tendo uma harmonia, né? Um relacionamento harmonioso com Deus, né? Tendo aquela obediência a Deus, né? Respeitando ao Senhor. Mas agora a gente vai ver, né? Que o próprio Satanás, né? Ali através da serpente vai enganar Eva, e Eva vai influenciar o marido a desobedecer a Deus, comendo do fruto onde Deus deixou bem claro que não poderia comer. E foi exatamente aí que acontece a queda, né? O pecado, ele é gerado, a desobediência e, claro, a consequência, onde Deus vai colocar a consequência tanto para o homem, quanto para a mulher e também para a serpente, que é o próprio Satanás, aonde vem a grande promessa de Deus sobre a terra, onde Deus ele deixa bem claro que colocaria inimizade da mulher com a serpente e a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A gente vai ver a cumprição dessa promessa exatamente na cruz do Calvário, onde o próprio Jesus esmaga a cabeça da serpente, sendo vitorioso, né, derramando o sangue dele, e ali a vitória foi concedida, né, e o Senhor, ele vai ali cumprir essa promessa. Essa promessa está lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas tua descendência, a descendência dela. Ela esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar da descendência dela. E a descendência dela seria o próprio Jesus, né? Jesus é a descendência de Eva, onde ele foi ferido o calcanhar por causa da cruz, mas foi vitorioso esmagando a cabeça da serpente. E temos aí, né, essa grande promessa sendo liberada no próprio Gênesis. Você já vê aí o Senhor liberando sobre a humanidade essa grande promessa. E vamos ver também que o Senhor, né, com a multiplicação de Adão e Eva, eles vão ter ali 2 filhos, Caim e Abel, e vai ser o primeiro assassinato, onde um vai ali matar o outro, que é exatamente Caim matando o Abel. E também, né, eles vão ter também outros filhos, né, vai ter 7 também. E a mistura das gerações, a mistura das descendências, o próprio povo, né, que vai ali, né, ser gerado, eles vão fazer grandes maldades. Então, a maldade vai ser espalhada sobre a terra, e isso vai, né, entristecer o próprio Deus. E Deus, ele toma uma grande decisão, que seria, né, o juízo, seria exatamente, né, o dilúvio, que seria, né, acabar com todos através da chuva, através da água, através do dilúvio. Deus, ele, né, se irou ao ponto de determinar que teria um dilúvio sobre a terra. E ali ele vai, né, encontrar um homem de coração bom chamado Noé, e esse homem, ele vai dar a missão de fazer uma arca e colocar aí dentro da arca um casal de cada espécie de animais e sua própria família. E
todos que ouviam a pregação de Noé não acreditavam, não davam crédito, mas o dilúvio veio, exterminou com tudo, e somente a família de Noé e os animais que estavam na arca puderam prevalecer. E dali, né, se iniciou uma nova geração, né, e o Senhor ali fez eles se multiplicarem. E vamos ver também em Gênesis, né, o Senhor fazendo uma aliança com Noé, seria exatamente o sinal que hoje vamos, né, hoje nós vemos todos, né, são bem claros esse sinal que é o arco-íris, que seria o sinal da aliança de Deus com o homem, né, através de Noé. Deus, ele faz essa aliança e ele coloca o arco-íris para que nós não vimos esquecer dessa aliança que Deus, ele fez, né, de não exterminar, né, mais a humanidade. Mas o dilúvio é o próprio fim do mundo, seria um exemplo, né, Deus mostrando que do jeito que ele trouxe o dilúvio no arrebatamento, com a volta de Jesus, vai vir também, né, esse juízo sobre a terra. Então, o dilúvio seria também alertando os povos, né? Que do mesmo jeito que veio o dilúvio, no fim dos tempos também virá o juízo sobre a terra. Na volta do Senhor Jesus vai vir esse grande juízo, né? Não da mesma forma, né, que veio de água, mas sim da forma como está revelado em Apocalipse. E nós vamos, né, ver também, né, que a geração de Noé, como cresceu, né, eles também começaram a ter soberba no coração, orgulho, ao ponto de querer, pelas próprias mãos, criar uma torre até chegar ao céu. Então, eles queriam alcançar, né, uma grandeza, né, queriam alcançar o céu com as próprias obras. Então, eles criaram essa torre e isso desagradou ao Senhor. E Deus, foi aí que Deus confundiu todas as línguas e fez com que viesse a origem dos idiomas. Porque Deus não queria que eles, pelas próprias mãos, viessem alcançar o céu. Mas eles tinham que ser submissos ao Senhor. E eles não queriam obedecer, eles queriam fazer por conta própria, né? Queriam fazer para a vanglória, para a soberba do coração. Então Deus não se agradou e ele confundiu as línguas, fazendo com que todos viessem, né, um falar com uma língua diferente da outra. Então vamos ver também que agora vai surgir Abraão, exatamente. Abraão vai ser aquele que Deus, ele acha graça e ele chama Abraão para viver uma grande promessa. E Abraão, através da fé, né, ele acreditou, né, na promessa que Deus colocou sobre a vida dele, e através dessa fé ele foi chamado pai, né, pai da fé até hoje, né, somos descendentes de Abraão, porque através da fé, né, recebemos a justificação. E foi exatamente isso que Abraão demonstrou, fé. E vamos ver lá no capítulo 12 uma grande promessa que Deus coloca ali na vida de Abraão. E Deus fala assim, no capítulo 12 de Gênesis, vamos ver essa grande promessa. Diz assim, versículo 2: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. E Deus cumpriu essa promessa trazendo o próprio Jesus. Jesus é a descendência de Abraão e foi exatamente, né, essa grande promessa que se cumpriu a vida de Jesus, porque através de Jesus todas as nações são abençoadas. Então Deus, ele também vai cumprir a promessa que fez Abraão através do próprio Jesus. E vamos ver também através de Abraão, vamos ver vários acontecimentos na vida de Abraão, onde ele vai passar também várias provas, né? E o Senhor, além de fazer essa grande promessa, também fez a promessa dele gerar, né, da própria Sara, que é a esposa dele, ele geraria o filho da promessa, Isaac, mas eles, por falta de a própria Sara riu quando recebe a promessa, então eles, por ver que eles já eram de idade, já eram idosos, então a Sara teve a ideia de colocar Agar, que era a escrava dela, para ter relação com o Abraão e ele ter, né, o tão sonhado filho, né? Então eles fizeram ali com que o Abraão viesse, né, através, né, dessa estratégia de Sara,
viesse ter o filho, mas não era projeto de Deus ele ter filho com outra, a não ser Sara. O projeto de Deus era Sara gerar, e foi exatamente isso. Deus, ele prometeu que através de Sara viria o filho, e foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo tendo Ismael, filho, o Abraão tendo filho com a escrava, Deus, mesmo assim, ele vai cumprir na vida de Sara o filho. Sara vai gerar e ela vai ter Isaac. E é exatamente essa promessa, né? Através de Isaac, Deus, né, daria ali, né, cumprindo a grande promessa. E também vai ter um episódio onde o próprio Abraão vai ser provado, Deus, né, vai permitir ele, né, sacrificar, né, levar o filho ao sacrifício. Então ele vai levar, mas chegando lá, quando Deus ele vê que o coração de Abraão está ali realmente entregue a Deus, a obedecer a Deus, Deus ele não permite que o filho seja sacrificado. Então Deus ali, ele mostra, né, a grande providência. O Senhor, ele prova o coração de Abraão. Ele queria ver se Abraão era obediente, a ponto até de sacrificar o próprio filho. Então Abraão mostrando ao Senhor a obediência, o Senhor, ele permite Abraão ficar com o filho e não precisou sacrificá-lo. E é exatamente mais uma prova aí também da fé, né, e da obediência de Abraão para com Deus. Também vai ter o episódio de Sodoma e Gomorra, onde Deus vai ver uma abominação, muitos pecados, muitas maldades nessas cidades, onde Deus ele vai agir também com juízo nessa cidade. Em relação a Isaac, vamos ver que Isaac também tinha o fruto da obediência. Então ele esperou em Deus, a própria esposa. O Senhor escolheu Rebeca para ser a esposa dele. E ali ele tinha no coração ali, né, colocar, né, ali a família dele no altar. Então eles tiveram os 2 filhos, né, que seriam os gêmeos, Esaú e Jacó. A gente vai ver que eles já disputavam primogênito dentro da barriga. Então Jacó, com a ajuda da mãe, conseguiu a bênção que era de Esaú, mas eles conseguiram através aí de uma estratégia que a própria mãe, né, passou para Jacó. Eles conseguiram que antes da morte de Isaac abençoou Jacó, pensando que estava abençoando Esaú, mas estava abençoando Jacó, porque Rebeca ajudou, né, eles enganar o próprio pai, para o pai pudesse abençoar Jacó. Então Jacó é abençoado dessa forma, por isso o irmão se revolta, jura em matar ele, Jacó vai ter que fugir, vai ter que morar com os parentes de Rebeca distante dos pais. Ali ele conhece a Raquel, se apaixona por Raquel, também vai ter que casar também com Lia. Ali ele vai ter 12 filhos, e para voltar para a terra dos pais, ele vai ter que lutar com o anjo, vai ter que, né, orar bastante, e ali recebe a vitória. O Senhor quebrando o coração de Esaú, né, eles fazem as pazes. Os 12 filhos de Jacó dá início às 12 tribos de Israel, né? Um dos filhos de Jacó, né, o mais conhecido, José, ele é vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos odiavam Jacó, porque Jacó ele tinha túnica, ele tinha uma comunhão com Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, ele era obediente. Tudo isso fazia com que os irmãos viessem odiar ele, então acaba vendendo ele lá para o Egito. Ali José vai para o Egito, vendido como escravo, ele se torna administrador de Potifar, ele é injustiçado, ele vai preso, e ele começa a ter interpretação de sonhos. Então ele ajuda muita gente através das interpretações. Ele chega a ser governador do Egito, e assim ele consegue também abençoar toda a família dele, perdoa os irmãos vão lá para a terra do Egito, vão a família toda de Jacó, e ali eles são muito abençoados. E ali foi o propósito de Deus trazer a descendência, né, de Jacó para a terra do Egito, para se cumprir outras profecias do Senhor, outros propósitos do Senhor. Então José foi um instrumento para que essa família viesse para o Egito, que nós vamos ver lá no livro de Êxodo, né, a continuação desse povo, né, que vai chegar, dessa família que vai se multiplicar. Então a gente vai ver que tem um grande propósito de Deus, né, trazendo todos eles. E aí o livro de Gênesis encerra com a morte de Jacó, né, que seria Israel, que ele teve um nome também transformado quando lutou com o anjo, ele recebeu esse nome Israel. E também a morte de José. Então esse livro é muito edificante, é apaixonante, é um livro que nos incentiva,
né, a aprender mais da Bíblia, porque tira bastante dúvida, né, em relação aos questionamentos sobre criação. Então, um livro muito esclarecedor. Espero que vocês tenham sido edificados, abençoados com esse livro, no nome do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe com seus amigos para eles também serem edificados. E na próxima segunda-feira vamos trazer aqui o livro de Êxodo. Vamos aprender aqui todos as segunda-feira um pouquinho da Bíblia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.